Um tempo atrás, a gente bateu um papo aqui sobre extração do siso. O Tutu foi fazer a extração do siso dele, eu tenho uma história também, não sei se foi a tia ou o Fefito que também falaram que tiraram o siso e que sofreram ali alguns maus momentos. Tudo bem, doutor? Tudo bom, e você? Também. E o doutor José Flávio Torezan é Bucomaxilofacial. Bucomaxilofacial, todas as vezes eu engasgo. Bucomaxilofacial. Exato. Por que a gente tem essa coisa com relação à extração do siso? Porque não procede, né? Pois é, às vezes procede, Regina, porque assim, é permitido a todo cirurgião dentista fazer a extração do siso. Tá. Porém, hoje está tudo muito setorizado em especialidades. Perfeito. E assim, o especialista em cirurgia bucomaxilofacial, ele consegue fazer isso com rapidez e com um pós-operatório muito mais tranquilo. De fato, sentar na cadeira do dentista, para qualquer que seja o procedimento, não é tão prazeroso. Há necessidade, é muito bacana a pessoa que se cuida, mas assim, a extração de dente do siso sempre tem um pós-operatório mais chato. Porque assim, tem um outro lado da história. A minha filha extraiu 2 no mesmo dia, ela falou que a extração dos 2 não durou 7 minutos. Então... 7 minutos, entre ela sentar e levantar. E não ficou inchada, foi uma coisa muito tranquila, doutor. Talvez pelo caso dela, mas mesmo em mãos habilidosas, com muita prática, os sisos, principalmente o de baixo, eles sempre tendem a inchar. Tá. Provavelmente o caso dela era bem mais simples, Tá. Tranquilo. Perfeito. Viu? Acho que a gente tem umas imagens Vamos aí, lá. né? Então vamos lá. Vamos lá. Ixi, Maria, siso incluso. Olha só, a gente pode ter padrões, Regina, de siso, de inclusão dentária. Os superiores, eles sempre são fáceis de remover, sempre. E os pós-operatórios nunca Muito são simples. complexos. Exato. Já os inferiores, ele pode estar assim, mais deitado, ou esse aqui que está um pouquinho mais vertical, ele sempre vai evoluir com pós-operatório, com inchaço, com um pouquinho de dor e com travamento da musculatura. E a pessoa não consegue abrir a boca por 2 ou 3 dias. Posso perguntar Claro. uma coisa? Esses 2 dentes aqui, os inferiores, estão escondidos na arcada dentária ou estão aparentes? Provavelmente esse aqui está escondido, a gente nota uma linha sutil aqui de uma gengiva. E este daqui deve estar escondido, mas com uma pontinha aparecendo. Que às vezes a gente sente ali um incômodo. Então quer dizer que ele existe, mas está escondidinho. Existe, mas está escondido. Tá. Só que pela radiografia me parece ser um paciente jovem, né? Então quando a gente pega um paciente assim, quando é encaminhado para o especialista, a gente tira sempre os 4 de uma vez. Existem casos que tem 6, 8 sisos. 6? Existem supranumerários. Mas no caso de 6 sisos, fica tudo aqui, Fica encavaladinho? Tudo encavaladinho. Tá. Eu já tirei de uma menina que tinha 10. Mentira. Né? Verdade. 10 sisos? 2 aqui, 2 aqui. Mas não 3 tem nem aqui, lugar, 3 doutor aqui. Zé Flávio? Então, vai apinhando tudo, vai complicando. 10? Que idade tinha essa moça? 18 anos, Garotinha. 17, garotinha. Vamos ver outra imagem? Vamos. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui a gente já vê um siso que já nasceu. Tá. Ele está no arco, mas você nota que quase não tem espaço para ele. Tá vendo? Então, quando ele nasceu, vai ficar muito difícil de higienizar esse dente. Então, um dia, ao longo de anos, é que vão acontecer problemas que a pessoa vai falar, eu preciso extrair porque inchou meu rosto e etc. Então é por isso que dá problema. Como o local é de difícil acesso da escova e tal, ele vai infeccionando. Vai infeccionando. E quando ele nasce, ele entorta todos os outros? Não, boa pergunta, Regina. Na verdade, o siso, ele tem força para entortar esses de trás. Tá. Então, a pessoa fez ortodontia, tá com a mordida toda bonita e, de repente, o siso começa a nascer e começa a empurrar esses daqui. Ele nunca entorta esses da frente. Algumas pessoas com 23, 24 anos têm esses dentes apinhados que vão entortando. Mas isso se refere ao final do crescimento da face. Não tem a ver com o siso. O siso, então, ele pode entortar os de trás. Ele e aí prejudica a mordida. Prejudica a mordida. Mas a estética não. A estética não. Tá.
Acho que tem mais uma foto, né, doutor? Tem sim. Mesma coisa, tá? O melhor exame para a gente ver os dentes do siso, sempre que o paciente chega, eu peço o que a gente chama de radiografia panorâmica. Que é essa ela daí? É uma radiografia distorcida, mas ela dá uma visão panorâmica, geral, de tudo que eu tenho na boca. Esse paciente tem aparelho? Esse paciente tem aparelho, é um paciente jovem, dá para afirmar. Como que dá para saber que é jovem? Olha, não tem raiz ainda. Ah, tá. Tá vendo? Esses dentes do siso a gente chama de germes dentais. E nessa fase, eu vou chutar aqui que essa paciente deva ter aí por volta de uns 14, 15 anos. Nessa fase é muito melhor tirar os dentes do siso. Por quê? Porque a recuperação é muito melhor do que no paciente adulto. E você falou essa paciente, como é que você sabe que é menina? Ah, não. Aí isso já foi demais. Ah, tá. Isso é com a Maria Itália. Não. Saiu, tá bom. Acho que tem mais uma foto. O que é Olha, isso? Essa eu não entendi. Que bacana. Bacana ou triste, né? O que eu posso dizer é assim, muitas imagens que a gente pede, e o paciente às vezes não tem sintoma nenhum, muitas imagens que a gente pede na própria panorâmica, o que eu acho de fato que isso devia ser um exame de saúde pública, todo paciente deveria, como se faz mamografia, todo paciente devia fazer uma radiografia panorâmica, porque a gente pode achar tumores. Isso é tumor? Isso é um tumor. Tá vendo? Isso aqui a gente chama de ameloblastoma na mandíbula, né? E ele tem um aspecto de vários cistos, multicístico. Tumor na mandíbula? Nunca ouvi falar. Tem muitos tumores. É no osso? No osso. Esse é um tumor benigno, mas ele é agressivo localmente. E, em geral, ele está relacionado com o tecido que forma o esmalte dentário, tá? O amelo quer dizer esmalte, né? Então, por uma degeneração daquele tecido que forma o esmalte, quando os dentes estão em desenvolvimento, é que se pode ter o ameloblastoma. E aí, qual é o tratamento? O tratamento é cirúrgico e é radical. Não vem me dizer que tem que remover o osso? Tem que remover todo o segmento com uma margenzinha de segurança. E aí, como é que fica? Aí Primeiro que a dor, porque esse é um dos ossos mais duros que nós temos no corpo humano? Esse é, mas não comparativamente ao fêmur ou comparativo à tíbia, tá? Mas é um osso extremamente duro, muito mais duro que qualquer osso do crânio. E aí, remove o pedaço onde tem o tumor? Remove um pedaço, a cirurgia é feita por fora da boca, remove um pedaço. Quando Foi uma prótese? Não. Quando o segmento é pequeno, que nem aqui até é pequeno, dá para reconstruir com osso de ilíaco. Quando é maior, que a gente pega, principalmente pacientes mais carentes, Regina, a gente tem que tirar um pedaço muito grande, e esse osso tem que fazer uma curva, a gente usa o osso da perna, que é a fíbula. Nossa, complica. Tem que tirar, achar os vasos que nervam a face, ligar os vasos que estão naquele osso. Aí a gente trabalha em duas equipes. Médico e dentista. Médico e dentista. E o que isso tem a ver com o dente do siso? Tem a ver que muitos dentes do siso aparecem numa posição ectópica totalmente errada, por exemplo, aqui embaixo, e quando você vê, você tem um tumor agregado a ele. Nesse caso não tinha, mas o ameloblastoma, comumente a gente vê um dente do siso incrustado ali. Tá. E ele se origina a partir de degeneração do tecido que forma o esmalte do dente. Perfeito. E é grave. Gravíssimo. Grave. Bom, vamos continuar no assunto. Agora, mitos e verdades. Vamos lá. É mito ou verdade que todas as pessoas precisam extrair os sisos? Dentro dessa resposta, Regina, todas, sempre, nunca, a gente vai colocar como um mito, mas eu acho que assim, quem pode extrair o siso deve. Por quê? Mas eu tenho espaço na arcada, porque um período de 10 anos que a pessoa passa por estresse e acaba não escovando os dentes dela como deveria, ele é o primeiro a causar problema. Cárie por trás dele, inflamação, a gengiva que cobre ele acaba inflamando e um dia ele vai ter problema. E quanto mais idade, mais difícil a recuperação? Muito mais difícil, muito mais difícil. É mito ou verdade que os dentes do siso causam mau hálito? Causam mau hálito. Verdade. Verdade porque assim,
Quando ele nasceu, que a gente fala, está erupcionado, está bem no formato da arcada e ele cabe, ele é sempre o dente que é mais negligenciado na escovação. Até a gente mesmo dá aquele capricho na escovação nos dentes anteriores. E muitas vezes os dentes posteriores, lá de trás, a gente, né, principalmente num dia corrido, né? Verdade. Então o dente do siso, ele é de difícil higienização e é um dente que muitas pessoas chegam ao consultório se queixando de halitose, que é um mau hálito, né? E dor. E dor, a própria remoção dele já melhora muito. Perfeito. É mito ou verdade que algumas pessoas nascem sem o dente do siso? É verdade, tem pessoas, então não é mito. É verdade. É verdade, tem pessoas que realmente nascem sem o siso, mas o que eu vejo no consultório é pessoas com um siso só, 2 sisos, né? Mas sem nenhum siso é muito raro. O mais comum é eu ver pessoas que nascem com mais do que os 4 sisos. Tá. É mito ou verdade que é preciso esperar os dentes nascerem para depois retirá-los? Isso é mito. E isso aqui, pra gente, Regina, é ótimo. É um dente que está com pouca raiz formada, né? Então, esperar ele nascer, ele entra na arcada já em posição e ele já começa a ter contato com o dente de cima. Sim. Ou de baixo ou de cima. Então, o periodonto ou o ligamento em volta dele se fortalece. Então, ele é mais fácil de ser removido porque é um bebezinho. É um bebezinho, muito mais fácil. Às vezes a gente tira o siso, alguns ortodontistas nos indicam que segue uma filosofia de um profissional americano, já falecido, que recomenda que a gente extraia os sisos com 12, 13 anos. Então, a recuperação da criança é muito rápida. Muito diferente. Muito rápida. Mais um. É mito ou verdade que o siso é um dente mais difícil de extrair do que todos os outros? É verdade. Ele é mais difícil de extrair. Porque ele fica muito atrás. E o superior é tranquilo, sabe? Você usando técnica, ele é muito tranquilo. Mas, geralmente, atrás, na parte de baixo, Regina, precisam ser feitos cortes. Posso mostrar? Pode. Acho que eu vou mostrar para essa câmera, né? Isso. Olha, eu preciso... Aqui eu nem faço esse corte, né? Mas eu preciso... Vamos virar aí. Muito bem. Eu preciso... Só o fato de eu fazer esse corte, vamos pôr, que eu não tire. Só esse fato de fazer esse corte já faz com que a pessoa incha. Tá tudo anestesiado, né? Tá tudo anestesiado, não vai ter dor nenhuma. Tá. Mas ele vai inchar. Só o corte? Vamos supor que eu faço o corte e não extraia. Já vai inchar? Já vai inchar. Vai, como mas que é? Aí a gente, dá pra ver aqui, né? Dá pra ver bem. Olha, o dente tá lá dentro, você tira, eu vou abrir aqui mais, só pra gente poder mostrar, ó. A gente tira o osso ao redor, e num paciente que é mais... Tira o osso? Tira o osso ao redor, tá vendo? Tô. Onde tá em vermelhinho aqui é o osso que foi removido. Aí o dente tá incluso naquela parte ali, deixa eu colocar o meu instrumento aqui, tá? O que a gente faz? A gente faz um corte no dente para tirar ele em pedaços. Então, o dente do siso é, sim, mais difícil de extração. E quando sai, a gente sente, faz assim, ó. Você usa alavancas, eu não vou conseguir tirar porque esse aqui é grudado. Você usa alavancas... Mas o movimento é esse. O movimento é esse. Por isso que a gente ouve um barulhinho. Faz um tec. E não tem perigo de tirar uma metade e a outra metade ficar? A gente vê, chega no nosso consultório, na mão do cirurgião bucomaxila é difícil. Isso, nesse ponto que eu queria chegar. Isso, na mão do especialista isso é difícil de acontecer. Mas não há nenhum problema em deixar um pedaço de dente, um pedaço de raiz, desde que este dente ou essa raiz não esteja infectada. Se ela estiver infectada, com um canal que está contaminado, eu tenho que ficar até o final da minha vida tentando tirar esse dente, tá? Eu não posso deixar um dente infectado lá. Mas com risco de dar uma infecção generalizada. Pois é. Exato. Então, porque o senhor falou que qualquer dentista está habilitado a remover o dente do siso. Porém,
É muito mais seguro na mão do especialista. Na mão do especialista. Você se lembra, o ano passado, Regina, um cantor famoso daquelas boy bands dos anos 90 que faleceu por causa de um dente do siso? Não lembro. Eu não lembro mais Tutu, qual. Você lembra quem é? Eu não ele lembro. faleceu? Ele faleceu. Por conta de um siso mal extraído. Eu não sei das condições que ele tinha financeiras. Ele foi atendido no hospital público. Aqui no Brasil? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Foi muito bem atendido. Ele chegou já com o rosto bem inchado. Fizeram a cirurgia dele no centro cirúrgico, tiraram o siso, lavaram, curetaram, limparam tudo. Tudo certinho. Mas a infecção já estava disseminada. Então. E ele acabou indo para a UTI e falecendo. Com 40 anos. Eu não lembro mais. Era daquelas boy bands. Qual será que era, hein? Dominó. Era o baterista do Dominó. Ricardo Bueno. Ricardo Bueno, infelizmente, partiu muito cedo por causa do Então a gente não quer alarmar, mas é uma coisa séria que precisa ser bem Exato, feitinha. exato. Só isso. E sendo bem feitinho Exato. não tem problema nenhum, Nenhum, né? nenhum. A minha filha foi impressionante. Ela ficou 7 minutos, É, tirou os dois e tal, ficou um rapidinho. pouquinho inchada. é rapidinho. Temos perguntas do pessoal de casa, peço que o senhor me espere um minutinho. Claro. Vamos agora para as perguntas do pessoal de casa sobre dente do siso, extração e etc. O Alisson diz, como posso saber se o meu siso pode causar problemas? Regina, a gente precisa avaliar cada caso, né? Mas é só ele entender e olhar para a boca dele para ver se ele tem um cara de grande estatura, geralmente tem uma mandíbula grande. Sim. E esse dente pode caber dentro da arcada dele. Como saber se o dente ao lado está inflamado? O siso é o terceiro molar. Geralmente ele prejudica o segundo molar, que é o dente vizinho. à frente dele, o vizinho. Se o dente está com inflamações persistentes, é hora de ele procurar um dentista e pensar na possibilidade de extrair. Então, mas de qualquer maneira, o siso é um dente que tende a dar problema em qualquer pessoa. Eu acho. Pela dificuldade de escovação. Não é porque eu sou cirurgião Sim. ou porque eu ganho dinheiro com isso, não. Sim. É realmente eu vejo a necessidade. Em mim eu tirei. Se meu filho vai nascer um dia, eu vou tirar, né? Porque eu acho que um dia ele causa problemas. Tá. Estão perguntando aqui, não foi o senhor que extraiu o seu dente, né? Não, gente. Como que ele vai fazer isso, gente? Todo mundo perguntou, eu passei a pergunta. Você sabe que eu vi isso no YouTube? Isso o quê? Um dentista recém-formado, não sei se era brasileiro, ele anestesiando e filmando tudo por cliques e likes, né? Então, ele tirou o dente de cima, ele deu ponto, não sei como ele fez. Brasileiro? Eu não sei se era brasileiro. Nossa. Eu sei que me mostraram, eu falei, olha... Não tem necessidade. Artista. É. Bom, Artista pergunta feita, pessoal. Artista de rua, né? É. Mais uma pergunta da Simone. As mulheres podem ter mais problemas relacionados à extração do siso? Excelente pergunta. O que acontece na mulher são alterações hormonais. E essas alterações hormonais são muito mais presentes nas mulheres. Sim. Então, vou pegar um modelo de novo. Vamos, tá? Quero ver. Vamos, aqui, para isso. Ok. Tá Ok. dando para ver aqui? Tá. Olha, quando eu extraio um dente aqui, tá? Vou pôr assim. Forma um buraco. Foi extraído aí? Foi siso. extraído. Forma um buraco aqui. Aqui é um buraco grande, tá? Não vem ao caso, mas... e aqui dentro forma um coágulo. E esse coágulo, ele fica aqui e ele vai se transformar em osso nos próximos 6 meses. O que acontece com 30% de chance a mais da mulher do que no homem, desse coágulo se dissolver. Não formar o osso. E não formar o osso. E essas paredes ósseas, elas ficam descobertas. Então, esse fenômeno chama alveolite ou alvéolo seco. E qual é o problema de ficar assim? Se ficar seco, a pessoa tem uma dor muito forte. Muito forte. Não é insuportável, mas ela é bastante incômoda. E cerca de 30% da incidência é maior em mulheres do que em homens. Tá. Se fumar, pior ainda, porque tem a ver com a vascularização, né? Então, na mulher, a questão hormonal é que faz com que o coágulo pode se dissolver. Pode acontecer que não, mas é mais comum no dente inferior e ele dissolvendo dá uma dor muito característica. A partir de que idade isso pode acontecer na mulher?
A gente vê a partir dos 15, 16, 17 anos. Menininha de Tem tudo. idade, já pode acontecer. Tá. Por razões hormonais. Hormonais. Mais uma pergunta. Boa pergunta da Simone mesmo, né? Boa. O Denis. Caso uma pessoa não precise tirar o siso, precisará ter cuidados especiais com ele? Também excelente pergunta, Denis. Na verdade, vai precisar sempre escovar, vai precisar passar fio dental nele, não pode esquecer dele, os cuidados normais, né? E precisa ver, voltando à outra pergunta da pessoa, quando eu sei que eu preciso extrair, se esse dente está semi-incluso, ele está coberto, a pessoa já passou 20, 25 anos, ele está semi-coberto, com uma camadinha de gengiva, esse dente precisa ser extraído. Por causa de infecção? Por causa de infecção. Um dia essa pessoa passa por uma baixa imunidade. Essa baixa imunidade, a gente tem bactérias na boca, colonizam aquela região e a pessoa acorda inchada. Então, aquele dente do siso que vai e volta, é um perigo, tem que ser extraído. Ai, gente, nas minhas férias eu vou ter que extrair, então. Doutor, já tenho programa para férias. Que bom, eu tenho um inferior que vai e volta. Precisa, e eu finjo que não percebo. Precisa. Aqui é chato, né? É chato, a gente vai protelando coisa chata. A extração do meu siso, eu não lembro se foi direito ou esquerdo, foi muito traumática porque o dentista desgastou, ficou um pedacinho que saiu a martelada. Duas pessoas seguraram a minha cabeça e um martelo desse tamanho. Tuf, foi um tuf que saiu. Então, a minha memória era ruim. Mas a da minha filha foi muito positiva. Sim. Então, eu vou me mirar no exemplo dela e vou extrair meu siso, vai dar tudo certo. Assim que se faz. O meu caso foi exceção. Nossa. O padrão é o dela, que é facinho. Pois é. O doutor José Flávio Torezan é cirurgião bucomaxilofacial. O telefone do doutor é 11 3071 0800 3071 0800 e o site Ortognática Torezan. Com G mudo. ortognáticatorezan.com.br. Muito obrigada. Perdão pelas perguntas leigas. Imagina, foi um prazer enorme. Esclareceu muita coisa. O prazer é sempre meu. Muito Até obrigado, a próxima, doutor.